Show de bola, pô, mó galera aí, Ana, hein, Maria Paula? Pois é, invadimos seu perfil agora. E o pessoal agora descobriu o meu perfil pessoal. E obrigado quem teve paciência aí, mudou de perfil para poder bater esse papo com a gente, né? Sim, muito importante. Eu queria primeiro agradecer, né? É uma honra estar aqui dividindo essa live com você. E vou deixar para você se apresentar para o pessoal lá do Dicas Para, que tá vindo aqui. Show de bola. Bom, bem-vindos aí ao meu Instagram, os seguidores, os amigos e os parceiros aí da Maria Paula, da Dicas para Dentista. Dicas da dentista e para dentista, tá os dois aqui, né, Maria Paula? Sim. Tudo bem. Eu e a Maria Paula, a gente tem uma coisa em comum que aproxima a gente de uma forma natural, que é acreditar numa coisa bem pé no chão, né, Maria Paula? A gente tem um perfil de gostar daquela coisa reproduzível, sem muita firula, sem muita purpurina, tudo de uma maneira bem pé no chão, bem limpa, bem sincera, mas principalmente fazer uma odontologia de excelência dentro de uma realidade que é compatível à realidade dos outros dentistas, e não aquela realidade que a gente se depara muitas vezes, que eu olho um caso e falo, meu Deus, será que é só eu que não consigo fazer esse caso? É verdade. Então a gente vê algumas situações que fazem a gente duvidar, né, até do profissionalismo da gente. Fala, pô, cara, eu não consigo fazer isso aqui. Então a gente faz uma odontologia muito pé no chão, e eu acho que isso aproxima muito a gente, né? Eu gosto muito do seu perfil, porque é aquele negócio assim, exatamente como eu estou fazendo agora aqui no meu consultório. Olha só como eu faço, olha como que resolve, olha essa situação. Então, aprendo muito do seu perfil, Maria Paula. Fico de olho aqui. Que isso? Você sabe que essa história de pé no chão, a gente conversa muito com os colegas e todo mundo estava comentando exatamente isso, que às vezes o Instagram, as redes sociais causam uma certa frustração. E aí eu não sei se você já viu, tem um Deu Ruim. Eu fiz uma série Deu Ruim, porque para mostrar que a gente erra, que não tem jeito, né? Tem situações que são complicadas e que ninguém quer mostrar, né? Mas eu acho muito importante mostrar, principalmente para essa galera nova. Justamente. E aquela história, né? Quem só acerta tá fazendo pouco, né? Pode ser. Faz muito erra, né? Fala, minha taxa de sucesso em cirurgia ortognática é de 100%. Porque eu nunca errei uma, né? Nunca fiz uma também, então é essa situação, né? Agora, e principalmente, sabe, Maria Paula, eu vejo uma realidade aqui, dos alunos aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Para quem não me conhece, né? Eu sou professor aqui na Universidade Federal de Uberlândia. E eu vejo uma coisa que é alunos que mais se desmotivam com as coisas do Instagram do que se motivam. O aluno que fala, cara, eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida, porque eu olho aquilo lá e eu não consigo fazer, eu não consigo reproduzir, aquilo não é a minha realidade, aquilo é um perfil que eu não trabalho, eu tô me formando agora, é um perfil de paciente que eu não tenho na minha clínica, que é o paciente que está tudo no lugar, atende só modelo, os espaços todos bem distribuídos, não tem problema oclusal, não tem dente escurecido, é só fazer a lente de contato. Então, eu vejo muita esse paciente não existe, não. Esse paciente aqui, para mim, também não existe, viu? É. Então, eu vejo muitos alunos desmotivados, com uma coisa que era para motivar as pessoas, acaba desmotivando. Então, eu acho que essa coisa do pé no chão aí aproxima a gente, faz que a gente tenha um perfil muito, muito próximo aí de trabalho. Legal, vamos lá, Bruno. Então, o bate-papo de hoje vai ser sobre acabamento e polimento. Eu não sei se você quer dar uma introdução ou se você já quer que eu vá para algumas perguntas. Então, vamos fazer. Bom, vamos dar uma introdução aqui, então, só para situar porque eu estou falando desse tema, né? Eu pesquiso o tema hoje aqui na universidade, toda a minha linha de pesquisas, meus orientados estão envolvidos com acabamento e polimento. Isso começou vinculado ao professor Paulo Vinícius, porque o Paulo trabalha com lesão cervical não cariosa e dentro da parte restauradora tinha toda a parte de finalização dos casos. E eu entrei no grupo, eu trabalho com o Paulo há 10 anos já, mas eu vim trabalhar nessa linha especificamente para poder trabalhar com as finalizações dos casos restauradores. E aí a gente acabou estendendo isso para todas as situações restauradoras da boca, né, que envolva resina composta ou que envolva não só resina, né, compósito de forma geral, porque envolve linha de cimentação também.
Então envolve cimento. E aí a gente começou a pesquisar isso e a gente foi entrando dentro de um universo de informações que surpreendeu muito, porque o dentista tem algumas queixas em relação à resina composta, e ele muitas vezes menospreza a qualidade do material por algumas coisas que acontecem em decorrência de um acabamento e polimento que poderia ter sido um pouco melhor, sabe? E eu me vejo nesse papel de poder estudar aqui e sair daqui da universidade, Maria Paula, para levar essa informação. Abrir o Instagram para contar essa informação. Porque a universidade, ela me obriga a publicar numa revista internacional, senão meu orientado perde bolsa. Porque senão eu não cumpro o que a CAPES me pede. Então, provavelmente, sei lá, não sei se algum dentista clínico que está aí no dia a dia, que eu conheça, vai ler aquela revista americana lá, que para ler um artigo ele tem que pagar $25. Então, assim, eu acho que é papel nosso aqui na universidade gerar o conhecimento e, quando possível, também sair, seja via Instagram, seja indo para um congresso, seja de alguma forma tornar acessível esse conhecimento para o dentista acessar. E aí eu acho que a live, nessa pegada, ela é muito legal, porque a gente consegue atingir um monte de pessoas que estão num estado totalmente diferente da gente e que talvez não iam acessar esse conhecimento por meio de uma revista americana. Então é nessa pegada aí. Eu venho estudando isso e tem muita coisa legal saindo, tem muita coisa nova e a gente tem colocado isso no dia a dia clínico e tem funcionado muito bem. E é uma área, assim, que é o dia a dia do dentista, né? Eu brinco que resina é um arroz com feijão, e se você não souber realizar pelo menos os protocolos até a finalização corretamente, a gente não vai ter um resultado com um bom prognóstico. E é aí que entra o acabamento e o polimento. É isso aí. Eu vejo, assim, um espaço muito grande para dúvidas mesmo. Primeiro porque a gente tem uma infinidade de materiais. Então, quais materiais seriam os mais indicados? Depois porque depende da resina, né? Eu vou deixar você falar mais a respeito disso. Cada resina tem uma formulação, né? E dependendo disso, você vai realizar o seu protocolo. Eu acho que essa é uma informação muito valiosa pro clínico mesmo, né? É verdade. E aquela história, né, Maria Paula? Porque tudo começa na escolha da resina para a última camada, né? A gente precisa de estar orientado por uma escolha. E hoje o mercado, quando eu analiso o mercado de resina composta e analiso o perfil das resinas compostas que tem em relação à microestrutura delas, a gente tem uma infinidade de resinas nanohíbridas, né? Hoje todo mundo é nanohíbrida. Então, só que ou ele é uma nanohíbrida de alta quantidade de nano, ou ele é uma nanohíbrida de baixa quantidade de nano. Então, nesse universo das nanohíbridas que dominam aí, eu acredito que, em termos de número de marcas comerciais, 80% do mercado, quanto mais ela se aproxima de uma microhíbrida, mais difícil ela é de conseguir um bom polimento. Só que isso não significa que essas resinas forneçam um mau polimento. Porque a questão é que o dentista, e isso é uma coisa que eu tenho tentado falar sempre que eu tenho oportunidade, para as pessoas não vincularem brilho à rugosidade. Brilho e rugosidade são amigos, mas eles não andam sempre juntos. Então existem resinas que têm uma matriz orgânica que brilha muito fácil. Existem resinas que você acaba de passar o pincel e ela está brilhando e ela está muito rugosa ainda. Só que você passou o pincel nela, está toda rugosa, você fala, pô, mas por que está brilhando? Porque a matriz orgânica dessa resina brilha. E se você passa por um outro sistema de resina, ela pode ter uma matriz orgânica que não apresenta alto brilho. Então começa a gente vincula muito o brilho à rugosidade, né? Tipo assim, se não está brilhando é porque está muito rugoso, e isso não é verdade. Existem resinas que não brilham, mas que apresentam uma baixa rugosidade. Então, o que o clínico está realmente buscando no dia a dia? Ele está buscando brilho ou ele está buscando baixa rugosidade? E ele está buscando baixa rugosidade. Porque no final das contas, depois que jogou saliva em cima, quase todo mundo brilha igual. A não ser para o olho do dentista, que é um olho muito treinado, que é um olho muito sagaz e que vê uma diferença de maneira muito fácil. Mas para o paciente no dia a dia,
depois que jogou saliva, é igualzinho quando você tá polindo, tá jogando água e parece que já tá brilhando. Você já tem a impressão que aquilo ali já tá polido. Então, eu acho que a questão é como obter uma baixa rugosidade e a gente desvincular em alguns momentos o brilho dessa questão. Eu acho que isso é a primeira coisa que o cara precisa ter na mente dele. Falou que é detalhado, que é chato de fazer, para conseguir a baixa rugosidade. A partir daí, a resina dele vai ter longevidade, independente se ela tem um alto brilho ou não. Aí se você me pergunta, Bruno, mas quando perde o brilho, significa que perdeu a rugosidade? Sim, quando você parte de um parâmetro inicial e compara o brilho para essa resina agora e depois, aí tudo bem, o brilho é um parâmetro. Mas entre duas resinas, elas podem ter a mesma rugosidade e brilho diferente. Uhum. Legal, e nós clínicos precisamos buscar, então, um bom polimento e acabamento para diminuir, para não ter rugosidades, digamos assim, ou pelo menos reduzir ao máximo, para que tenha longevidade, porque nós, como clínicos, a gente tem um parâmetro do paciente retornar com a resina manchada ou não. Seria isso? Ok. Seria isso. Eu acho assim, para as pessoas conseguirem, eu costumo listar algumas coisas que fazem com que o dentista consiga um bom brilho inicial e para ele saber que aquilo ali vai ter longevidade em termos de brilho também. Então, não estou comparando agora entre marcas qual brilha mais. Estou comparando assim, eu tenho esse brilho agora, já que esse é o meu parâmetro, e eu tenho esse brilho pior depois. Beleza, esse é o parâmetro então. E aí, quando a gente começa a listar o que influencia nisso, todo o problema começa quando ele polimeriza a última camada de resina. Existem alguns trabalhos, né, que recomendam que se faça a última polimerização com aquela camada de gel hidrossolúvel, né? E que isso melhoraria a propriedade mecânica da resina e, consequentemente, melhoraria também a capacidade dela de ser polida, de conseguir um bom polimento. Acontece que isso é verdade? Sim, isso é verdade, isso não está errado. Só que essa última camada de resina, mesmo quando você passa o gel hidrossolúvel, ela é uma camada meio pobre, sabe? Porque ela tem sujeira de pincel, porque ela tem bolha, porque ela não é uma camada que tá uma camada pronta para ficar na boca. Então, esse é um procedimento que, por exemplo, hoje eu não tenho na minha rotina, porque eu sempre removo a última camada. Essa camada vai ser removida no acabamento. Então, hoje eu não sofro muito em colocar o gel hidrossolúvel. Se fosse uma classe 2, região proximal, onde a borracha não vai entrar, aí faz todo sentido. Mas para a região anterior, faceta, classe 4, a gente não tem esse protocolo mais. Por acreditar que essa camada precisa ser removida. Depois que ela, então, polimerizou a última camada, é nesse momento da polimerização em que todo o procedimento de acabamento começa. Porque quando ele polimeriza mal, ele tem uma matriz orgânica que na sonda ela parece dura, ela parece rígida, mas é uma matriz orgânica fraca mecanicamente. E é uma matriz orgânica que o próprio atrito da borracha gera microtrincas. E essas microtrincas que acabam levando a resina a se desprender alguns pedaços da matriz, a perder partícula, e aí o brilho se perde muito mais rápido. Então eu costumo falar assim, você conseguir um bom acabamento de polimento, você quer um bom brilho lá no final, já que o parâmetro é o brilho, você quer uma baixa rugosidade, então a primeira coisa você tem que polimerizar bem. Se você polimeriza mal, esquece. E polimerização parece uma coisa meio rotineira, mas é algo meio chato de fazer, né? Principalmente por uma coisa, Maria Paula, eu vou colocar um pouquinho de ciência aqui no meio de uma tabela, que eu vou estar aqui com o meu computador, vou te mostrar. Que eu sempre mostro nas minhas aulas essa tabela aqui, que é uma tabela de dose de energia. Eu gosto muito disso. Por quê? As resinas não se polimerizam com a mesma dose de energia. Elas não se polimerizam com a mesma quantidade de luz absorvida. Cada resina é diferente. Uma vai polimerizar mais fácil porque precisa de uma dose menor. Que aí vai depender da quantidade de canforoquinona, vai depender da cor, vai depender da facilidade dessa matriz de se tornar rígida. Mas cada resina é diferente uma da outra. E algumas resinas precisam de uma dose baixa e outras precisam de uma dose mais alta. Vou te dar um exemplo. Olha só essa tabela aqui que está publicada num artigo da Operative, que é uma das revistas mais importantes da odontologia estética. Então olha só essa tabela. Ele lista aqui as resinas, ó. Stellite da Tokuyama, Hélio Molar, Premisa da Care, Beautiful da Shofu, Filtech Supreme, que é a nossa Z350, Vitalicense. E aí ele fala aqui na frente, ó, qual é a dose de energia para polimerizar cada uma delas. E olha só que interessante.
Algumas resinas precisam de uma dose de energia de 10, como a da Shofu, que você trabalha bem com ela, né? Precisa de 10 joules por centímetro quadrado para polimerizar. E outras resinas precisam de 20. Outras resinas precisam de 24 joules. E como que o dentista chega nesse valor? Como é que ele sabe o que ele tem que conseguir aqui? Por meio de um cálculo muito, muito simples. Que é assim, ó. Você multiplica Você considera qual é a energia do seu fotopolimerizador. Então, eu estou considerando que a energia do meu fotopolimerizador, que alcança a resina, não é o que sai do meu foto, é o que chega na resina, né? Então, para o meu foto tem 1000, mas às vezes só chega a 500. Então, é 500 que é a potência do foto. Quanto tempo eu preciso para atingir 24 mil milijoules, que é 24 joules. Então, para atingir esse valor, eu precisaria de 48 segundos polimerizando. Aí você me pergunta, fala, Bruno, mas então quer dizer que uma resina que precisa de uma dose de energia muito, muito alta, que é 24 mil, precisa de 48 segundos para polimerizar. Se você atinge 24 mil, você está sempre polimerizando bem. Então é por isso que esse é o parâmetro. Se do fotopolimerizador do dentista sai 1000, está chegando na resina 500, então para conseguir 24 de dose de energia, ele tem que polimerizar por 48 segundos. Só que se pegar a Beautiful, por exemplo, da Shofu, ela só precisa de 10 joules. Não precisa de 24. Então, de 48 segundos, a gente cairia para 20. Uhum. Então, eu falo assim, eu sempre recomendo pro profissional pensar nesse lado. Polimerize sempre. Se você tem dúvida, é 40 segundos por incremento. Para você trabalhar. Uhum. Mas provavelmente a sua resina, que é uma Z350, que é uma Shofu, que é uma Tokuyama, que é uma Care, que é uma Mercolite Press, que é uma Harmonize que veio para o mercado agora, essa resina não precisa de 24 joules, ela precisa de menos. Então, 20 segundos, 25 segundos costuma funcionar bem. Beleza, o dentista conseguiu uma boa polimerização, aquela matriz da resina, ela está pronta para ser atritada por uma borracha. Ela está pronta para ser atritada pelo acabamento. E aí ele vai ter outros passos agora que ele vai ter que garantir, que ele vai ter que tomar alguns cuidados para conseguir uma boa polimerização, um bom polimento no final. Certo. Ainda nessa parte, já que você... Vou falar tem uma primeira pergunta que você já respondeu, que é da Elissa Rocha. Ela está falando se o polimento e acabamento pode ser realizado no mesmo dia, levando em fato essa polimerização higroscópica que interfere no acabamento do polimento. Muito ela boa mandou essa pergunta. Eu também falei, excelente pergunta, e vamos lá, primeiro. Muito boa, então. Depois que você acaba de realizar uma situação de resina, ela tem a expansão higroscópica e ela tem a polimerização tardia. Então ela continua polimerizando por 48 horas, sendo que o pico é nas primeiras 24, mas depois ela ainda polimeriza um pouquinho. Então ela tanto tem uma expansão e depois uma contração, porque ela expande e depois ela contrai, mas ela também continua tomando presa. Quer dizer que o máximo de propriedade mecânica é só depois de 24 horas. E se você pensa que para poder fazer um bom acabamento e não trincar essa matriz da resina e não levar ao desprendimento de partícula, você precisaria desse tempo, então você teria que deixar a sessão de acabamento e polimento para uma segunda sessão. Então, sim, está recomendado isso para que você tenha uma resina melhor polimerizada, com melhor propriedade mecânica. Então, ela aguenta o atrito, a vibração, o aquecimento gerado pelo acabamento e polimento de uma maneira um pouco melhor. Contudo, você acaba de fazer uma restauração e o paciente está louco para sair com o dente pronto, né? Então, o que eu faço, né? Eu faço um bom acabamento. Faço o acabamento melhor que eu posso, usando uma sequência de discos. Soflex, OptiDisc. Na minha rotina hoje é mais Soflex e OptiDisc. OptiDisc daqui é Soflex A3M. Mas tem o da Shofu, que é bom, tem o da TDV, tem outros bons que não fazem parte da minha rotina, mas que acredito neles também. Acho que o importante é fazer um bom acabamento utilizando a sequência de disco na primeira sessão. Mas o polimento mesmo final, onde tem um atrito da borracha, que tem um pouquinho de vibração na resina, que tem um pouquinho de aquecimento, a resina tem que estar com a melhor propriedade mecânica possível. E isso seria depois de 24 horas.
Ah, legal. Eu confesso que clinicamente não consigo, tem uma exigência muito grande dos pacientes no consultório. Eu acabo realizando, não completamente, mas pelo menos uma parte já do brilho final, né, do polimento, e depois eu agendo o paciente para fazer o restante, ou dar uma finalizada, mas acaba tendo que... Esse é o problema que eu passo aqui também, viu? É bem difícil convencer os pacientes que vai ter que precisar de mais uma sessão para poder deixar tudo pronto. Só que a minha sessão de polimento aqui ela é bem demorada, sabe? Para fazer um polimento de canino a canino, eu demoro 1h30. Porque eu gosto de textura, eu gosto de fazer a textura ali, com calma, com paciência, marcando com lápis e tal. Então, para fazer 1h30 no final da sessão, eu falo, não dá, eu preciso de 1h30 para fazer isso aqui, eu vou ter que te marcar de novo para poder passar a lixinha em cada proximal, melhorar o polimento proximal, que é uma coisa que o dentista peca muito. Ele fala, por onde começa o manchamento? Na proximal, que normalmente é onde está pior polido, né? Então, passa a sequência toda ali do Epitex, depois passo com uma pasta para conseguir um bom polimento, e aí eu falo para o paciente, olha, me desculpa, mas eu preciso de 1h30. Eu vou deixar hoje, assim, semi-pronto, 80%, mas tem 20% que a gente vai ter que ficar aqui um pouco mais de tempo para conseguir realizar. Mas eu sei, é difícil. Tem muitos pacientes que ficam contrariados porque ele quer sentar e levantar de sorriso novo, né? E lá na casa dele tá todo mundo esperando, né? Ele sai e fala, nossa, lá em casa vai ter até churrasco com o meu sorriso novo. Então, é meio difícil de convencer às vezes, viu? Hoje mesmo aconteceu isso. Eu atendi um paciente agora à tarde, falei pra ele, 1h30, então, próxima sessão, só amanhã de manhã. Tá certo. Tem uma pergunta também, se você acha interessante os polidores de passo único. Boa pergunta também. Porque a gente tem, né, aqueles polidores de sequência de 3 cores, e a gente tem da Care, da TDV, da Shofu, os de passo único, aquelas borrachinhas siliconadas. Então, sabe que... E aí? E você já testou? Já testei isso, mas você sabe quando eu fui testar isso, eu me deparei com uma situação, porque até então eu sempre usava 2 ou 3 passos. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um trabalho sobre isso, eu quero saber se isso é dependente da resina, porque parecia ser dependente da resina, né? Tinha resina que dava, tinha resina que não dava. E aí eu resolvi fazer um trabalho sobre isso, e aí eu acabei me deparando com uma coisa que me surpreendeu um pouco. Porque eu procurei na época o pessoal da Care, inclusive. Falei, olha, eu vou fazer um trabalho, tá aqui o meu projeto, e eu precisava de doação de material para pesquisa. Infelizmente, a universidade pública sofre para ter material para pesquisa. Hoje a gente pesquisa com as empresas que apoiam. O cara fala, Bruno, você trabalha com a empresa X? Eu falo, cara, não trabalho, porque assim, aqui na universidade não está sobrando dinheiro para comprar, ainda mais em ano eleitoral, para comprar polidor para todas as pesquisas que a gente tem. Então, assim, vou ter que pesquisar 3M, Cash, FU e tal. Cara, você me doa esse material? Dou. Seu material está na pesquisa. Sem conflito de interesse, deu bom, deu ruim, e papo limpo. Então, na época eu procurei o pessoal da Care, falei, fazendo uma pesquisa com o polidor de passo único, que é o Opt One Step, né, da Care. E eu falei, então eu queria qual é o protocolo que a empresa recomenda. E o que a empresa recomenda? Que se passe o disco mais abrasivo, que é o vermelho, depois o segundo disco, que é o laranja, depois o terceiro disco e depois a borracha. Não, então peraí. Não é polidor de passo único? Então, ele não é necessariamente um polidor de passo único. Ele é uma borracha de passo único. Porque você precisa de todo um acabamento muito bem feito, com uma sequência de discos, para conseguir que o polidor de passo único funcione. Então, assim, quando você tem um polidor de 2 passos, às vezes você não precisa passar toda a sequência de disco. Você passa um disco, talvez você passa 2, e aí você tem mais 2 da borracha. Mas quando você só tem uma borracha, você tem que passar o disco primeiro. E o que acontece muitas vezes? O dentista faz o acabamento com a ponta diamantada, granulação fina, granulação extra fina, e quer vir com a borracha de passo único. Aí ele fala, nossa, a borracha de passo único não funciona. Não é que a borracha não funciona, é que ela não está recomendada a ser usada depois de uma ponta diamantada, por mais que seja fina. Ela está recomendada a ser usada depois de uma sequência de disco. Então, o passo único, ele não é 100% passo único, ele é mais ou menos passo único, né? Eu acho meio engraçado esse negócio do passo único. Sempre que eu penso sobre isso, eu fico meio intrigado. É bem marketing, né?
negócio meio marqueteiro. E aproveitando que você falou da broca FF, se o tem som uma for um outra pouquinho pergunta. baixo, será que seu microfone tá tampado, não? Tá baixo? Tá, não sei se só eu Não, tô te tá no ouvindo baixo. suporte. Tá, então tá bom, bora. Ó, a próxima é brocas multilaminadas ou de acabamento F ou FF? Excelente. Nossa, Maria Paula, parece que você tá levantando a bola para eu chutar, viu? Porque é tudo que eu gosto de falar. É assim, o dentista usa muito ponta diamantada para finalizar. E o problema da ponta diamantada é que pode ser que você até fica um pouco mais difícil de polir. Toda vez que você faz acabamento com ponta diamantada é um pouco mais difícil de polir. Mesmo que você passe a EF e a FF. Algumas resinas sentem mais, outras resinas sentem menos. Algumas resinas aguentam o tranco e não vai ter muito problema. E outras resinas depois fica muito, muito difícil de polir, porque o diamante faz um risco muito profundo na matriz. Então, é meio arriscado para algumas resinas trabalhar com ponta diamantada. A gente fez um trabalho aqui para testar como que o protocolo de acabamento influenciava no polimento final. E os melhores resultados é quando você utiliza para fazer acabamento discos abrasivos, como Soflex ou Optidisc, ou brocas carbide, de no mínimo 12 lâminas, não menos que isso. Então seria 12 ou 18, né? A 18 já não remove tanto excesso, mas pelo menos 12. A 8 lâminas ela já pode gerar um pouquinho mais de alguns defeitos muito profundos na matriz. A não ser que ele tenha um excesso muito grosseiro para tirar, sempre prefere trabalhar com a 12 lâminas. Então eu falo assim, o ideal é deixar a resina o mais redonda possível e vir com uma 12 lâminas, já que você provavelmente não vai ter muito excesso. E aí você trabalha com essa 12 lâminas. Ou 18 lâminas. Ou senão você utiliza o disco abrasivo. Mas evitar ponta diamantada é uma coisa que ajuda bastante. Porque, por dois motivos. Um é que algumas resinas depois fica muito difícil de polir depois de passar a ponta diamantada. E segundo motivo é que a vibração do diamante pode gerar microtrincas na matriz da resina. Que num primeiro momento, você pode até conseguir o mesmo polimento. Mas a grande questão é a longo prazo. Essa matriz que foi fragilizada por uma ponta diamantada passando a 300 mil rotações por minuto na matriz da resina composta, ela pode gerar um prejuízo a longo prazo no brilho. Então, de forma geral, eu evito ao máximo utilizar ponta diamantada e só utilizo para uma situação assim, eu preciso entrar naquele cantinho ali para tirar um excesso, para tirar uma rebarba, e as brocas carbide, as multilaminadas que eu tenho, não entram. Aí eu uso a ponta diamantada. Senão, eu evito ao máximo usar a ponta diamantada, porque ela dá um prejuízo a longo prazo e também imediato para algumas resinas. Você concorda, Maria Paula? Legal. O que você acha? Eu concordo, eu uso bastante multilaminada, diamantada muito pouco, evito. E aí engatando nesse assunto, tem uma pergunta, se a multilaminada vem antes ou depois dos discos? Boa. Quando eu tenho... Só tem uma pergunta da Tainara aqui também. E o pessoal teve vários que perguntaram sobre as brocas Arkansas também. O que você acha? Certo. Tainara lá da DH Pro, isso mesmo. Ó, DH Pro, perdão, da America Burns. Concordo, viu? Isso mesmo. Desculpa, qual foi a pergunta? Eu me perdi, Lena. Disco antes ou depois da broca multilaminada? Eu acho que não acho que faça muita diferença. Para textura, eu gosto um pouco de textura. Quem me conhece sabe que eu olho uma faceta, eu fico louco para fazer uma textura nela. E aí eu venho assim, hoje faremos a textura padrão X, padrão Y. Eu até brinco um pouco com isso, mas eu gosto muito de textura. Então, para textura, invariavelmente seria a carbide. Agora, para remoção de excesso, eu alterno. Região, às vezes, proximal, eu tenho as broquinhas 12 lâminas, 18 lâminas são bem fininhas, que entra melhor. Região cervical, as brocas 12 lâminas, 18 lâminas, ponta de lápis entram bem ali. Mas para vestibular geral, assim, eu trabalho somente com disco. Então, tudo depende da região que eu estou acessando. Mas eu não acredito que tenha alguma restrição a essa ordem. Eu acho que depois que você tirou ponta diamantada da sua vida, a sua vida já é mais fácil. Mas a broca 12 lâminas ou o disco abrasivo, tanto faz. Legal. E a broca Arkansas, o pessoal perguntou aqui, estava voltando. Eu não tenho muita experiência com a Arkansas. Hoje eu não utilizo. Hoje não está na minha rotina em nenhum momento. Nem para finalizar preparo. Algumas pessoas utilizam para finalizar preparo.
Eu não utilizo, não tenho nada contra, acredito que funcione bem, mas eu não tenho know-how assim para falar dela. A gente tem uma coisa, Maria Paula, que é sempre falar não só do que a gente utiliza, mas do que a gente tem pesquisado mesmo. Então, por exemplo, quando eu falo do disco, vou pegar uma imagem aqui do disco para te mostrar. Peraí, eu vou pegar o computador. Quando a gente fala dessa sequência de utilizar o disco abrasivo, a gente tem mexido muito com o disco no sentido de identificar as características de cada disco. E olha que coisa bacana, um dos últimos trabalhos que nós encontramos. Olha só isso aqui, ó. Isso aqui são os 2 primeiros discos. Então aqui estaria o disco de maior granulação, aqui o de média. Então seria o segundo disco, né? Esse é o primeiro e esse é o segundo. Então o que muda do primeiro para o segundo disco? Muda somente o tamanho da partícula. Então a redução no tamanho da partícula já melhora um pouco, né? A questão de iniciar um polimento, de dar um pré-polimento. Mas o que eu achei mais legal é que os primeiros discos têm uma partícula com esse formato, que parece uma brita, assim, uma rocha, sabe? E os outros 2 discos, que são os discos os 2 últimos, eles já têm uma partícula assim, arredondada. Então o formato é totalmente diferente. Quando ele trabalha com esse primeiro disco e trabalha com esse segundo, que é o mesmo padrão de partícula, ambas partículas arredondadas, só que um trabalha com ela maior, outro menor. Ele facilita muito a vida da borracha. Então, quando a gente fala de disco, fala de broca e tal, a gente fala com uma segurança de ter analisado microscopicamente, colocado na resina, analisado a resina microscopicamente depois de receber o disco ou a broca, a botilaminada, e aí sim a gente dá uma opinião. E da Arkansas, em nenhum momento eu fiz isso. Qualquer coisa que eu falasse aqui seria muito empírico, e aí, sei lá, eu posso passar uma recomendação errada. Então, não trabalho com Arkansas. Acredito que funcione. Legal. Tem uma pergunta interessante também, que eu deixei aqui. O que fazer? Deixa eu achar aqui para ler direitinho. Sabe quando você está dando o acabamento e aí de repente aparece pequenas bolhas? Qual seria a melhor alternativa para evitar ou eliminar aquelas pequenas bolhas que surgem durante o acabamento? Muito boa, muito boa. Sabe aonde que começa a corrigir isso? Olha, Paulinho, a gente tem uma expressão que é bem engraçada, sabe? É assim, você já viu aquela expressão matar a cobra e mostrar o pau? Então, a gente tem uma expressão um pouquinho diferente, mas que parece com ela, que é mostrar a cobra morta, né? Porque o pau que matou a cobra não significa que a cobra tá morta, né? Então a gente acha que essa história de matar a cobra, mostrar o pau é uma história de mentiroso, porque eu não vi a cobra morta até agora, né? Então, a primeira dica, e que eu acho que isso é mostrar a cobra morta, é que quanto menos camadas se coloca, menos bolha você tem. Quanto mais camadas se coloca, mais bolha tem. Isso também foi um trabalho nosso. Então olha só o que a gente fez. Vou virar aqui minha câmera. Esperar você mostrar, eu vou te contar uma história que eu conto para os meus alunos, para os meus seguidores, eles morrem de rir. Olha só, restaurado com 2 incrementos, restaurado com 4 incrementos, restaurado com 8 incrementos. Então nós fizemos uma microtomografia de dentes restaurados com diferentes números de incrementos. Cada ponto preto é bolha, é falha interna na resina. Quanto mais eu aumento o número de incrementos, mais bolha eu tenho. Quanto menos eu tenho incrementos, menos bolhas eu tenho. Então, aquela história. Se quer ter menos bolhas no final, faça poucos incrementos. Colocou incremento demais, você incorpora a bolha na restauração. Enfraquece ela mecanicamente e você vai achar aquela bolinha que deixa a gente injuriado, né? Na hora que ela aparece. Então, o excesso de preciosismo para fazer a dentina eu preciso de 3 camadas. Para fazer o esmalte, mais 3. Mas ainda tem a região opalescente, tem as 2 cristas que são mais claras, o cara usa 10 resinas, 10 cores, 10 camadas para fazer um único dente. Você incorpora a bolha. Então eu falo sempre assim, ó, gente, vamos descomplicar o negócio. A Maria Paula é uma das que mais descomplica, eu tô aqui com ela. Ó. Não tem por que complicar uma coisa que é para ser fácil. Então, poucos incrementos. Segunda coisa, quando aparece a bolha, beleza, já aparecia, eu fiz poucos incrementos, mas ela tá lá. A primeira tentativa que eu faço é envolver ela na textura. Eu falo, pô, será que dá pra fazer uma textura aqui, envolver essa bolha? Mas nem sempre dá, né? Quando não dá, não me resta outra coisa a não ser restaurar. Eu removo e acessar, né? Onde correr.
Eu brinco com o pessoal quando eu estou ensinando, porque eles falam, nossa, mas você usa 2 resinas, 3 no máximo, né? E a hora que a gente está aplicando, nós, dentistas, temos o hábito de ficar batendo na resina. Ou colocar um pouquinho. Aí eu faço uma comparação assim, pessoal, vocês já passaram brigadeiro em cima do bolo? Você já passou? Olha, Pessoal, olha assim, fala, nossa, ela só pensa em comida, né? Mas é assim, se você vai pegar o brigadeiro e pega só um pouquinho e põe em cima do bolo, a hora que você tira, ele não fica em cima do bolo, sai toda a cobertura. Então a gente pega um montão e faz assim, ó, uma tacada só, pega aquele monte de brigadeiro e aplica assim de maneira contínua, sem muito ficar boa, batendo. muito boa. Aí o pessoal fala, nossa, eu nunca pensei isso. E toda vez que eu vou olhar, o pessoal tá lá batendo e aí incorpora bolhas, né? Ou pega só um pouquinho de resina, pega mais um pouquinho. Quer dizer, não vai ter como o acabamento não ficar com bolhas, né? Você vai acabar percebendo. Maria Paula, você tem a impressão que às vezes as pessoas sofrem um pouco querendo dar uma anatomia muito, muito detalhada com as camadas de resina e com coisas que seria mais fácil ele criar uma camada um pouco maior e depois fazer esse acabamento, remover esse excesso e finalizando o formato no disco ou na broca, que seja? Eu percebo que no geral assim, a maioria tem bastante dificuldade com forma, principalmente faceta, meias. Eu procuro tentar o máximo possível já tentar deixar, mas hoje mesmo eu fiz um caso que a barreira não estava muito legal, o formato não ficou muito bom e aí foi no disco. Foi no disco e foi no acabamento para tentar deixar um equilíbrio melhor, né? Mas é uma grande dificuldade. Eu tenho sempre assim, eu sempre tento trabalhar com um pouquinho de excesso para depois retirar. Então já coloco aquela camadinha um pouquinho maior e aí depois eu venho no disco e vou trabalhando no disco para finalizar o formato. Justamente para não ter que ficar estapeando, né? Como se diz aqui em Minas, estapeando a resina demais. Estapeando, né? Estapeando a resina e não ficar botando muitos incrementos pequenos, quase aquele incremento mais cheio. Maria Paula, teve 2 perguntas aqui. Uma foi se tem algum problema de apertar a resina no dedo. Sinceridade total, abrindo meu coração agora, como se diz. Nunca li sobre isso. Aperto no dedo todo dia. Então, acho que não deve ter. Você sabe que eu li um artigo sobre isso. E aí, tem problema? Eu li um artigo que ele verificou se a luva com talco e sem talco contaminava. A gente faz bolinha, a gente manipula um pouco a resina. Aí o ideal seria usar uma luva sem talco, pelo artigo, e se certificar na hora que você vai começar a trabalhar que a tua luva não está contaminada com saliva, com sangue. Então, eu costumo usar aquele sprayzinho, dou uma limpada e... Mas enfim, só um também. Sem talco. Coincidência, até eu uso sem talco mesmo. A gente acaba usando. Eu passo álcool nos dedos, seco bem e tudo aqui, ó. Já deixando no formato que vai ficar lá. Legal. Show de bola. Mais alguma aí? Vamos lá. Tem um monte. O Alexandre está me ajudando aqui. Como fazer um bom polimento na rede pública? Nossa, que boa essa também. O que você tem disponível lá? Pois é. Não sei quem fez a pergunta aí, precisa dizer, né? O que tem. Fala o que você tem disponível na mão que a gente vai tentar ajudar. Mas, eu tô na rede pública, tá? A universidade é pública aqui, compra com licitação do mesmo jeito. Enquanto a pessoa aí que mandou a pergunta não fala, tem outra aqui. Qual o melhor polidor para uma resina ruim? O que seria uma resina ruim? Difícil, mas assim, de forma geral, resinas... Ele acabou de responder. Temos apenas brocas. Puxa. Entendi. Thiago, então você vai ter que apostar em utilizar uma sequência de granulação fina e depois extra fina. E se você tiver algum sistema de borracha de 2 passos, fazer o possível para trabalhar com os 2 passos. Seria por aí. Agora a outra foi a da resina ruim. Resina de polir, existe sistema de polimento de 3 passos. Resina difícil de polir, 2 passos não vai ser tão bom e 1 passo de jeito nenhum. Então, resina difícil de polir,
3 passos sempre. E mesmo com os 3 passos, para resinas que são difíceis, eu costumo passar os discos antes. Então, na verdade, 3 passos vira 5, 6 passos. Vira muito. O pessoal está perguntando muito sobre pastas de polimento. Certo. O trabalho de pasta de polimento a gente está finalizando agora. A gente já tem os resultados dele já. A pasta de polimento depende muito da resina. Tem resinas que não tem pasta que salve, sabe? De forma geral, pasta sempre melhora. Tudo que a gente comparou com e sem pasta, a pasta foi melhor. Então, pasta sempre. Agora acontece que a gente trabalhou com algumas pastas aqui. Eu não quero ficar crucificando empresa nenhuma. Não é o meu perfil. Mas a gente achou algumas pastas aqui que tinham partículas enormes. E que falavam que a partícula era pequena. Daí, quando a gente fez as microscopias da resina pós-polimento, tinha um risco na resina assim, ó, circular. Porque o filtro foi fazendo uma espiral na resina. Então, o que eu falo é assim: preocupe-se muito com a procedência da pasta. Saiba de quem você está comprando. Não compra no escuro, não compra coisa que você não sabe de onde vem. E aí não tem jeito. Você precisa comprar de empresas que passam confiança no mercado. Porque provavelmente é um controle de qualidade na fabricação maior. Coincidência. Quais que você testou aí, que você recomenda, Bruno? O padrão ouro é Animalize. Realmente não tem pasta igual a essa. Não é à toa que é uma pasta mais cara, Cosmident. É uma pasta que custa cara porque realmente é boa. Depois que sai da Animalize, que é o padrão ouro, e tudo que a gente fez até agora, ela consegue excelentes resultados e uma superfície muito padronizada depois de polida. Aí vem uma outra sequência de pastas que são boas, que deram mais ou menos o mesmo resultado, que é a Diamond da Ultradent. Da Ultradent. Da Ultradent, que é a Potenza de 2 passos, a diamantada da Potenza, é uma boa pasta. Que é a da Biodinâmica, de óxido de alumínio, boa pasta, uma pasta barata muito boa. Da FGM não entrou no trabalho, infelizmente. Então, as outras 3 que deram resultados semelhantes foram essas. Legal. Eu falo assim, se você puder investir na live, vale a pena. Se você não puder, entre essas 3 pastas você vai estar bem servido. Acredito que a FGM funcione, mas não posso afirmar. Tá bom. E o pessoal perguntou muito sobre os modeladores, se afeta o polimento, se afeta as propriedades da resina. Boa. Bom, eu gosto de modelador. O problema que eu vejo no modelador, até aqui mesmo com os alunos aqui, é que eles passam muito modelador. O modelador fala assim, molha ele na espátula, passa ele na espátula e limpa a espátula. É essa quantidade que ele tem que estar na espátula. Não é aquela espátula encharcada igual muitas vezes eu percebo. Porque deixar encharcado seria tipo passar adesivo na espátula, e que é um procedimento que está errado, porque enfraquece mecanicamente a resina. Então, e para o pincel é a mesma coisa. Eu passo ele no pincel e depois eu limpo o pincel. Então eu fico com aquele pincel úmido, mas eu não consigo nem perceber o modelador nele ali. Eu só vejo aquela consistência de umedecido. Então, tranquilo esses géis de fazer molhamento do pincel da espátula, desde que não se passa excessivamente. Baixa rotação ou motor elétrico? Nossa! Aí matou. Todo mundo tem baixa rotação no consultório, né? Só que o controle da rotação é muito importante, né, Maria Paula? A resina não pode ser fritada, né? Se o cara fritar a resina, ela não vai polir mais. Então a gente não frita a resina. Existe um conceito que ele é um pouco perigoso, que é o conceito de tipo, aquece um pouquinho para ela plastificar. Fala, não, peraí, não pode aquecer não, gente. Porque a matriz orgânica da resina e o silano que liga a partícula à matriz, ele pode enfraquecer essa ligação. Então a resina não pode ser aquecida. Então para não aquecer, tem que trabalhar com baixa rotação e tem que trabalhar úmido. Aí você pensa, em baixa rotação sim, baixa velocidade. Então a gente recomenda que você trabalhe durante todas as etapas com no máximo para estourar 10.000 rotações. Ideal, 7.000. Aí você me fala assim, Bruno, mas espera aí, como é que eu sei que eu estou trabalhando a 7.000? Eu piso no pedal e ele está rodando, eu não sei se estou trabalhando a 7 ou a 10. Dá diferença? Dá. Era melhor sempre trabalhar na faixa de 5 a 7, mas se você trabalha a 10, meio sem saber, isso não vai prejudicar tanto o seu trabalho. Se você tiver motor elétrico, é muito melhor, porque você sabe a rotação que você está trabalhando. Se você não tiver, essa dica é legal, motor de bancada.
Se você comprou um motor elétrico, tem lá na NSK, na QE, na WH, na BNE, um monte de motor elétrico bom no mercado. Beleza, comprei um motor elétrico, show de bola. Utilizo o motor elétrico e sempre mantenho a rotação próximo de 7 mil. Não comprei motor elétrico, não vou fazer esse investimento agora, estou investindo em outras coisas, sei lá. Utilizo o motor de bancada. Por quê? Porque aí o máximo do motor de bancada é 30, metade é 15, um quarto é 7. E aí você vai ter que ir umedecendo com a tríplice ou até com uma gaze molhada para não trabalhar seco. Sem aquecer. Sem aquecer. A questão aí de estar seco ou não só por causa do aquecimento. Deixa eu ver se tem mais muito alguma boa coisa. pergunta. Eu falo assim, ó. Cara, eu sei que um monte de gente não vai comprar motor elétrico agora. Se você não comprar motor elétrico agora, motor de bancada dá pra ter. Então tem um motor de bancada. Dá pra ter, sim. É bem mais acessível. Maria Paula, tem aqui uma... Você observa, tipo assim, você trabalha com o Shofu, por exemplo. Você comentou que trabalha muito com a Beautiful, né? Você com certeza já poliu ela de diferentes maneiras e observou que existe uma maneira que ela responde melhor. Como que hoje você torna isso didático na sua rotina? Tipo, falar assim, olha, aqui você vai ter que polir assim, aqui você vai ter que polir assim. Pois é, a primeira vez que eu usei a Beautiful, eu senti dificuldade de polir com sequência que eu trabalhava antes, né? E eu acho que eu até cheguei a comentar com você que eu achei que a Carbeto, ela não conversa bem com a Beautiful. E ela conversa melhor com feltro, com pasta, por exemplo, para brilho final. Então ela dá um polimento, assim, nos cursos que a gente usa bastante, ela dá um resultado, assim. E é engraçado de você falar de rugosidade, mas assim, a gente sente só de passar o dedo. Eu sei que é uma coisa besta, mas você passa, assim, você realmente percebe que ela fica com uma lisura muito grande, é uma lisura. E o que eu percebo clinicamente, que quando eu consigo essa lisura, tem pacientes que não voltam com 1 ano. Teve uma paciente que sumiu 2 anos. A hora que ela voltou, não tinha quase nada para fazer. Estava realmente uma coisa, assim, com um resultado, um prognóstico muito bom, né? E aí até eu lembro que eu mostrei para o pessoal com um vídeo, que eu gosto de mostrar mesmo para o pessoal ver que não é manipulação de imagem, nada disso. E o pessoal falava, mas é uma paciente exemplar. Eu falei, não é, né? Eu não mostrei a parte interna cheia de tártaro e tudo mais. É uma paciente normal, né? De consultório mesmo, que dá aquela sumida, tempo de crise, o pessoal não volta, né? Para fazer profilaxia e retorno. Então, é uma coisa que eu percebi nessa resina, que ela conversa melhor com feltro do que com carbeto. Sim. Apesar de eu adoro a escova carbeto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela. Pois a escova carbeto ela é uma faca de 2 gumes, né? Que é bem isso que você falou. De vez em quando ela melhora, de vez em quando ela piora, né? Pois eu já percebi isso. Tem que... Já viu aquela história que a pessoa fala assim, nossa, a escova de cabelo, quanto mais velha ela fica, melhor, né? Porque justamente ela para de estragar as que antes ela estragava. O problema do envelhecimento da escova, quando ela fica velha, as resinas que ela estragava, ela para de estragar. E as que ela ia bem, ela continua indo bem. É por isso que a escova de cabelo, quanto mais velha, melhor, né? Então, a carbeto, a gente fez um trabalho com várias resinas no mercado diferente, utilizando carbeto ou não. E o que a gente viu é que as resinas com maior quantidade de partículas, dentre as nanohíbridas desse grande universo de nanohíbridas, né? As que estão mais próximas das microhíbridas, que são as resinas de partículas maiores, a escova de carbeto costuma melhorar ou não fazer diferença. Para as resinas mais delicadas, e aí eu vou te dar um exemplo claro aqui, ó, resina Tokuyama. Colocou a escova de carbeto, tchau polimento. Acabou com tudo que você fez. Então, de jeito nenhum. Z350, ó, show de bola. Eu tenho uma pergunta, polimento de Z350. Aí beleza, Z350, pule fácil e carbeto fica show. Se o cara trabalha com resina mais delicada, tipo a Tokuyama, tipo eu imagino que seja Beautiful, apesar de que é uma resina que eu conheço, e você passa carbeto com a última etapa, você estraga. Então qual que é a recomendação que eu falo para as pessoas? Para quem faz textura, gosta de fazer textura,
Aí depois, como última etapa, acabei de texturizar, quero ver como é que ficou. Eu venho e passo o carbeto, que ele me ajuda a enxergar. Ele limpa e dá um leve brilho, que me ajuda a ver como é que tá e ver se eu quero mais ou menos. Pra quem não mexe muito com textura, gosta da resina um pouquinho mais lisa e tal, não sofre muito com isso, você vai ter que sentir na sua rotina. Um dia você usa o carbeto por último, olha pra sua resina e vê como é que ela ficou. Pode ser que ela tenha melhorado, mas pode ser que ela tenha piorado. Se ela piorou, tira isso da sua vida. Mas não tenho problema nenhum com o carbeto, eu só acho que precisa analisar, assim. Eu vejo assim, quando eu trabalho com 3M, eu uso carbeto. Quando eu trabalho com Care, eu trabalho muito com resina da Care. Carbeto não faz diferença. E no nosso resultado, zero diferença. É uma resina que aguenta o tranco, ela aguenta a porrada. Então, o carbeto poderia ser usado, e talvez quando ele ficou, meu carbeto estava bem novinho quando eu fiz esse teste, e talvez ele um pouco mais velho seria melhor. Então, seria por aí. Ô, Maria Paula, agora eu posso levantar uma questão aqui legal? Até quando utilizar uma borracha polidora? Qual que é o problema de jogar fora a borracha? Boa. Não é curioso isso? Porque eu já me peguei pensando sobre isso muitas vezes, sabe? Falando, pô, cara, será que eu posso jogar essa borracha fora? Será que ela já tá boa? Dá uma vontade de trabalhar com a borracha nova, né? Você fala... Pois é, eu vi uma foto sua de alguns polidores que mostrava a concentração dos polidores mais ao centro, mais distribuído. Aí eu falei, caramba, até isso. Então, pois é. E sabe que isso começou porque a gente precisava padronizar um trabalho. Eu precisava saber quantas amostras que eu podia polir antes de trocar o polidor. Falei, o meu aluno perguntou, Bruno, eu uso o polidor até quando? Pra saber quantos que a gente tem que pedir. Falei, caramba, não tenho a mínima ideia, cara. Se a gente vai polir 10 amostras, 5 amostras ou uma amostra. Falei, bom, então não adianta a gente começar esse trabalho aí. Primeiro eu preciso descobrir até quando dá pra polir. Então a gente fez isso antes, analisou a composição das borrachas com diferentes usos, sabe? Eu vou te mostrar a imagem, que a imagem eu gosto muito dessa imagem. Que é essa imagem aqui, ó. Pegamos esse polidor aqui, ó. O One Step da Care. Aí peguei ele novinho, ele intermediário e ele bem gasto. Novinho, ele é assim, ó. A borda dele, sabe? Não tem partícula, Maria Paula. Mas depois de pouquinhos minutos de uso, olha o que acontece. Fica cheio. Fica cheio de partícula. Daí eu falo assim, cara, o que pule não é a borracha, é a partícula. Então eu preciso de ter muita partícula. Então o polidor tende a se tornar melhor com o tempo, né? Tipo panela velha que faz comida boa, né? Então, é verdade. E quando que ele deixa de exercer seu papel? Esse que é o... Quantas vezes a gente vai conseguir usar? Isso é uma informação importante até pra gente calcular o preço, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque é a pergunta que eu também mais recebo. Quanto que você cobra, né? E o ideal é que a gente calcule tudo que a gente usa. Tudo. Mas, Paulo, olha essa imagem aqui, ó. Que é essa imagem que eu cheguei a postar. São 2 polidores. Que tem partícula. Isso aqui é uma microtomografia do polidor. Tem partícula nele inteiro. Desde o início, ó. Até o talo. Até o talo, esse aqui, ó. Agora esse aqui, ó. Olha só, até aqui tá indo bem, ó. Mas depois para. Então, tendo que a taça tá aqui, ó, quando acaba a taça, ainda deu pra usar mais um pouquinho. Depois já começou a diminuir muito. Então eu usaria assim, eu acabaria com a taça. Eu não fiz todos no mercado, eu fiz vários. Esse aqui foi o que me deixou triste. Porque essa cena aqui ela me deixa triste quando eu olho pra ela. Porque esse polidor tem um mandril bem no meio, que sai aqui no meio dele. E que todas as partículas estão junto com o mandril. E não dá pra usar. Porque até se você cortar ele, você não consegue chegar nas partículas. Então, assim, o que eu falo use o polidor mesmo velho. Mas é difícil de padronizar isso, porque vai ser um pouco dependente do polidor que trabalha, sabe? Mas eu acho assim, quanto mais velho, melhor. Usaria até o talo. Até o talo. E você já testou quantas vezes dá pra usar pra chegar até o talo? Não testei, dá pra fazer isso em minutos, né? Eu fiz isso aí pra ponta diamantada. O pessoal tá perguntando da Eance, ela dura bem menos, né, eu acho. Até paredes, né? Então, ela perde fácil, né? A borracha vai se desfazendo bem rápido. Eu acredito que a Enhance,
Eu testei algumas outras resinas e percebi que, alguns outros polidores, eu percebi que os produtos que se desfazem fácil costumam ter muita. Bom, estamos aqui no meio da live, infelizmente, acabou o tempo e a live caiu. Mas nós vamos conectar de novo, o papo tava da hora. Então assim que a Maria Paula já aparecer por aqui, eu já convido ela e a gente continua da onde a gente parou. Maria Paula, volta aí, que o papo tava bom, foi cortado bem no meio. E aí, Salomão? Beleza, Salomão do céu, estamos precisando conversar com urgência, meu amigo. Tô com aquele documento preenchido lá pra te enviar, viu, Salomão? Vambora, tem que pesquisar essa parada aí, cara. Vamos fazer mais uns trabalhos aí, Salomão. Maria Paula já deve estar voltando aí. Assim que ela voltar, a gente já reinicia. Alô, Maria Paula. Volta aí. Já usei por 2, 3 passos da Ive. De 3 passos não, usei o de 2 passos da Ive. É um bom polidor. Bom, tô esperando a Maria Paula, deve vir. E aí, Lobato? Beleza, bro? Como é que tá aí? Ó o Brenão aí, ó. Ó, Lobato e Breno juntinho, ó. A dupla, olha aí. Ninguém aguenta uma dupla dessa aí não, meu amigo. Ô, Danilão, vindo de você, cara, aí ninguém segura. Cara, será que a Maria Paula tá falando comigo aqui pelo WhatsApp? Eu não sei. Fala, Rafa. Da América a gente tá trabalhando com ele agora. Tá bem da hora os resultados, viu, Raquel? Bom polidor. Ô, Maria Paula, você tá aqui, ó. Dicas da dentista. Pera aí, vou te chamar. Agora tá falando que você não pode participar. Volta com Maria Paula. O que a gente tava falando é dele. Maria Ruth. Maria Ruth, isso mesmo? Ou Mari A. Ruth? Mari, vamos fechar falando isso, pode ser? Só colar, Rafa, te esperando, bro. Nos encontramos aqui na quinta. Opa, Maria Paula, vou te chamar agora. Aí, Camila, Ariquemes é uma terra boa demais, gente. Quero voltar aí para Ariquemes mais umas 10 vezes ainda, viu, Camila? Maria Ruth, isso aí. Maria Ruth, a gente vai fechar falando isso. Ah, pronto, agora veio. Tá na área de novo. Eu tava aqui, o suporte, voltei, gente. Tentei tudo. O suporte que tava segurando o celular apertou o botão dele de reiniciar. Ai, meu Deus. Então, olha. Para fazer um resumo assim do protocolo completo, vou resumir então o que eu uso hoje. Depois você conta qual que você usa aí, que eu preciso anotar também, viu? É o seguinte, o protocolo então completo que a Maria Ruth pediu aí. Terminei a resina, faço um acabamento, mando o paciente embora, volta à próxima sessão, 24 horas depois no mínimo. Aí passa a sequência de disco completa. Se precisar, utilizo o Brocas Carbide, 12 lâminas ou 18 lâminas, dependendo da quantidade de excesso. Depois faço a textura também com Brocas Carbide. E aí depois utilizo toda a sequência de borrachas. Aí, se é uma resina que vai bem com borrachas de um único passo, vamos com ela. Se é uma resina que eu preciso de 2 ou 3 passos, também trabalho com 2 ou 3 passos. Não tenho kit bandeira, assim. Trabalho só com kit e tal. Tem ótimos kits no mercado. Gosto muito do DIF da Ultradent. Gosto muito do kit da Kenda, que é um kit que a Oraltec comercializa, que é legal. Gosto muito do kit da Ive, gosto muito do OptiDisc. Então, assim, não tem muita bandeira de kit, não. Acho que tem ótimos produtos no mercado e não é a escolha do kit, não é o quanto você não investir muito caro no kit que faz a diferença. Acho que mais a diferença é o protocolo completo. É a polimerização, é o acabamento certo e daí por diante. Como é que tem feito aí, Maria Paula?
Eu também acabo tendo eu recebo muitos para testar, mas é um teste clínico mesmo, né? Acaba sendo, nem chega aos pés dos testes que vocês fazem aí. Mas eu vou naquela percepção de lisura, de brilho. Infelizmente é isso que o. E agora. E o retorno do paciente. E uma coisa que eu percebo assim, em posteriores a gente tem uma dificuldade maior. Eu acho que eu até cheguei a comentar com você que na escultura do posterior, eu sei que fica muito bonito, muitos sucos secundários, muitos lóbulos, mas isso clinicamente é muito difícil de dar um bom polimento e acabamento nessa oclusal de posteriores. E o paciente pode acabar voltando com essa resina pigmentada e manchada nessas regiões. Então, eu acabo trabalhando uma anatomia não tão rebuscada para obter o polimento possível em posterior. E um que eu tenho usado, que eu tenho gostado muito, eu até ia te perguntar se você já viu, são aqueles espirais, não aquele da 3M, um que é mais diamantado. Eu recebi um da Jota, que eu gostei bastante, são 2. Um, se não me engano, mais escuro, um mais clarinho. Gostei muito do resultado, principalmente em posterior, porque ele se adapta bem à escultura. Sim. A gente acabou... Não sei se a gente acabou falando muito de anterior e nem a gente acabou não tendo tempo, né, para falar de posterior, mas é super importante, eu acho, o polimento posterior. Então, só comentando aí do da Jota, eu utilizei, viu, gostei bastante, achei um ótimo polidor. Eu também, até ficou meio que um vício, né, porque ele é bom, eu gostei demais, não sei. É bom polidor, viu? Eu não fiz nenhum teste com ele, mas clinicamente utilizando, achei um polidor top. Recebi um polidor da Colten também, que gostei bastante. Tem muito produto bom no mercado, Maria Paula. Tem muito polidor bom. Tem, tá. Eu tenho que usar e ver o que ele se identifica, assim. Eu acho que tem opções com um custo mais baixo que dão bons resultados. E tem kits muito tops, Cosme Dente é muito top, sempre foi, mas é caro. Aí a gente tem o da Care, que eu acho bem acessível, eu acho de excelente qualidade, Sopilex. E os da Shofu, que eu testo bastante, uso bastante nos cursos. É espetacular, eu gosto bastante. Também não é tão caro, mas não sei, de repente acho que dá para usar. Não ser tão acessível. Acho que dá para usar. Agora, uma coisa que todo mundo pergunta, dá para reaproveitar? Infelizmente, discos é uso único, né? Não tem jeito. É bem difícil, né, de reaproveitar. Dá para esterilizar, mas ele não tem aquela capacidade. Não dá, né? TDB são bons, o pessoal está falando aqui. TDB eu acho ótimo custo-benefício, são um bom preço e um bom resultado. DH Pro, Johnny? Colega de curso. Show de bola. DH Pro eu não tenho utilizado, não tenho muito know-how para falar dele, mas OptiDisc, Shofu, Care, 3M, são todos os discos que funcionam muito bem. Acho que o importante é ter disco. O cara precisa ter isso lá. Eles não usar a ponta diamantada. Falando um pouquinho de posterior, só pra gente aproveitar aí o momento. O posterior a gente tenta acertar o máximo possível na escultura, né? Porque não é possível fazer um acabamento tão detalhado como a gente faz no anterior, que a gente tem acesso a toda a área que está sendo polida, né? Posterior tem áreas que a gente não consegue acessar, fundo de suco, alguns sucos, região proximal, então tentando deixar o máximo possível redondo na escultura. Agora, borracha, o carbide de silício aí eu acho que cai bem, porque o carbide de silício consegue alcançar bem, e espiral também, porque alcança algumas regiões ali que as borrachas em forma de taça não alcançariam. Então eu acho que o que mais convém para posterior? Escova de carbide de silício, pasta e os espirais. Eu uso bastante, e antes de passar o carbeto ou a espiral, eu uso a broquinha Errance, a Dura White. Sim. Com aquele formato bem fininho, assim, tacinha pequenininha, chaminha pequenininha, para poder dar todo aquele acabamento na resina. Que legal, que boa dica. Conferir se não tem, de repente, nessa etapa você pode até perceber alguma irregularidade da resina, ou mesmo até uma falha, e corrigir.
para depois dar o brilho final. Eu gosto bastante dela nessa região. Show, boa dica, tá anotada essa aí, viu? Não utiliza, eu vou utilizar. Eu uso embaixo, né? Ela tem alta e tem embaixo, mas eu gosto de usar ela devagarzinho. Show de bola, legal, Maria Paula. Excelente. Você postou um caso, foi hoje. Um caso de resina anterior. Da Harmonize, que lindo que ficou, hein? Pois é, e eu tô impressionada com essa resina. Não sei se você já começou a fazer casos. Não, eu tô com mas eu não usei ainda. Como é que é? Putz, é boa. Boa? Me surpreendeu, eu fiquei surpresa com a resina, muito boa, manipulação, cor e o polimento fácil, muito fácil, mas é o que você falou, né? Eu vou esperar você me dizer sobre se ela só tá brilhando, se ela tá bem polida, enfim. Mas de forma geral, o que tá brilhando tá bem polido. O que eu costumo falar é assim, ó, o que tá brilhando geralmente tá bem polido. Agora, o que não tá brilhando nem sempre tá rugoso. Tipo assim, você olha... Legal. É porque eu vejo que às vezes o cara sofre, assim, ó. Ele fala, pô, cara, peguei a resina X lá e poli, fiz todo o protocolo e não tá brilhando. Eu falo, cara, não sofre, a rugosidade tá baixa. Agora, quando brilha, geralmente tá bem polido. Agora, às vezes não tá brilhando tanto, mas tá bem polido também. A rugosidade tá baixa. Eu acho que isso que importa, sabe? Uma coisa que eu percebo, assim, nos cursos é que o dentista, ele passa poucas vezes o disco. Os discos de brilho, os discos finais, inclusive o feltro também. E aí o aluno às vezes vem me mostrar e eu falo, brilha mais. Você quer mais? Porque ele vem chateado, olha, não tá brilhando igual do meu vizinho, igual o seu. Aí eu falo, viu, daqui ó, é assim, né? Vamos passar mais um pouquinho, esse disco ele tem mais a oferecer. Pessoal, a gente é muito ansioso, né? Dentista é muito ansioso. Aí passa as etapas muito rápido. Então assim, tem que é brilho. Então acho que o que você falou de marcar realmente o paciente para uma outra sessão, para você estar descansado e passar com calma todas as etapas, isso faz toda a diferença mesmo. Sim. Ô, Maria não Paula, tenham pressa, o brilho vem. É verdade. E olha só uma coisa legal aqui, que as pessoas me perguntavam isso, Bruno, mas por quanto tempo eu preciso passar a borracha? Eu falava, cara, sei lá, não sei por quanto tempo. E eu dei uma olhada na literatura, não fiz esse trabalho, mas eu procurei ele. Olha só que legal esse trabalho aqui, ó. Vou virar aqui de novo. Esse é um artigo, quem quiser dar um print aí agora, vai dar um print. O artigo é muito legal. Primeiro, porque primeiro ele mostra que excesso de força para polir atrapalha o polimento. Então é mãozinha leve, né? Não pressiona a borracha. Quanto mais pressiona, pior é. Então é mão leve, deixa a borracha trabalhar de forma mais passiva, né? E não é enceradeira, né? Não é enceradeira, justamente. Gostei da analogia. E segundo, ele analisa o tempo. E aí o gráfico do tempo tá aqui, ó. Então, olha só, é brilho em decorrência do tempo. Então, vai passando, ó, 20 segundos, 40 segundos, 60 segundos, 80 segundos, e o brilho tá só aumentando. Ele só testou até 90. Mas, olha, como tava subindo ainda, é bem provável que ainda continuava subindo. Então, que legal, olha só. E depois ele analisou a rugosidade, que ele fez separado, o brilho e a rugosidade. Analisando a rugosidade, quanto mais passou o tempo, menor foi ficando a rugosidade, ou seja, menos rugoso. Então, tudo depois, ó, 80 segundos, indo já para 90. Então, eu acho muito da hora esse trabalho, porque é para falar assim, gente, tenham paciência. Vai ali, bota a rotação devagarzinho, liga uma musiquinha gostosa, pensa sobre a vida, olha pra resina e passa o polidor nela e deixa rolar. Mas curte o momento ali, passando o polidor na resina, sabe? Mas pressa, acelerar, vral, não vai rolar. Então, relaxa. Faz assim, polimento com paciência. Eu falo, gente, gastem tempo. Porque eu fico pensando o seguinte, Maria Paula, esse trabalho, o cara fez um disquinho. Um disquinho pequeno, 1 centímetro quadrado, 1 centímetro de diâmetro. Então, se um disquinho ele demorou 90 segundos para conseguir brilho, imagina no superfície de dente. Então, acho que o cara precisa gastar tempo. Relaxa, curte e gaste tempo. Dedique-se ao polimento igual o cara dedica para fazer a escultura. Pô, fiz a escultura toda bonitinha, agora eu vou hoje polir. E curte o momento, sabe? Agora,
Resina perde brilho? Infelizmente perde brilho, né? O tempo faz com que a resina perca brilho. E a gente tem um perfil de paciente, né, Maria Paula? Eu imagino que isso acontece com todos os dentistas, que é um paciente que tem uma dieta que é para judiar de qualquer resina, né? Com certeza. O cara faz dieta, ele de manhã manda um suco de limão em jejum, joga um ácido em cima da resina logo cedo, aí ele vai ali, escova, depois ele toma suco, a dieta dele é muito ácida, ele é uma dieta que judia de dente e que judia de material restaurador também. Então, acho que a gente está num caminho aí para ter que manter cada vez mais o paciente no consultório, realizar novas sessões de polimento. É isso aí, tá valendo aqui os comentários do pessoal. E deixa eu ver. Obrigada, Marinês. As queridas aqui. Repete, por favor, o nome dessa resina. A resina é Harmonize. É uma resina nova, né, Bruno? Foi lançada agora, tem uns 2 meses, né? Ela é da Care, pessoal, mas... Até o pessoal lá do Paraguai tá aqui, ó. Zanon lá do Paraguai, ó. Tive lá agora recente, ó. Nível de odontologia, bom, viu? O pessoal trabalha bem. Sim. O artigo de novo, mostra, tá aqui, ó. Faz um print aí, ó. Valeu, Zanon, tamo junto. Pronto. Beleza, Bruno. Você conseguiu salvar a primeira? Consegui. Tá lá, disponível. E agora a gente já salva essa aqui também. Tá jóia. Eu costumo fazer... Costumo, depois das 24 horas, colocar lá no YouTube para o pessoal poder assistir novamente. Tudo bem para você, Bruno? Tudo bem, manda ver. Tamo junto. Legal, porque aí o pessoal tem dúvidas ou quer olhar novamente, quer assistir com calma, aí fica lá no YouTube, tem a do Paulo também lá, para quem perdeu, para quem não assistiu. E queria te agradecer, acho que tem mais um montão de perguntas, não sei se você quer dar uma olhada para finalizar. Bom, será que passou alguma coisa aqui muito batido? Gostei do comentário do Lobato aí, ó, não sei se você conhece o Lobato, professor lá de Belém. Imagina o paraense que come farinha com mandioca, quebra todas as resinas. Haja resina para aguentar isso, né? Meu, lá eles comem uma farinha dura. Eu falei, isso aqui deve ser bom para ser dentista aqui nesse lugar. Pois é. É uma bolinha dura lá no Pará, em Manaus também. Pior é o pessoal lá de Cascavel que come torresmo com vinagre. Isso aí é bom. É bom, mas aí haja resina para aguentar isso, hein? O pessoal perguntou aqui com o que passa a pasta. Eu costumo utilizar filtro. Mas se for uma escovinha macia, tipo a DH Pro tem, tipo a Seption tem, tipo a American Burns tem, uma boa escovinha bem macia também é legal. Mas o importante é ser algo sem abrasivos, tá? Não utilize nada com abrasivos. Farinha de puba aí, ó, imagina só. Muita farinha. É isso aí. Uma chipa. Ó, gente, obrigada. Cascavel já sabe, ó. Torresmo com... Maria Paula, muito obrigado por esse convite. Foi ótimo. Eu que agradeço. E conta comigo, eu tenho uma super admiração pelo seu trabalho, curto muito mesmo, acompanho todas as postagens, acompanho todos o que você posta no seu stories, então, parabéns pelo trabalho, gosto muito do seu trabalho, fico honrado aqui de poder estar participando aqui junto com você, e valeu mesmo, tamo junto. E mais uma coisa, quem estiver aí agora assistindo a gente, faz um print aí, que depois eu faço a postagem também, falando desse momento aqui, ó. Então, faz o sorriso, Maria Paula, aí o pessoal faz um print e depois manda pra gente. Manda pra gente. Vou pedir pro Alexandre aqui fazer um print. Já manda um print aí, que depois a gente conta aí. Valeu, André, tamo junto. Maria Paula, brigadão mais uma vez. Então. Eu que agradeço, Bruno. Você é uma simpatia, uma humildade em pessoa e sempre compartilha
as informações, está sempre ali. A gente que tem que agradecer, porque para quem é clínico é muito importante isso, fazer essa ligação do que você testa, com o que funciona no consultório. Isso engrandece demais, ajuda muito, muito todo mundo. Então, obrigada, eu que tenho que agradecer. Conte comigo sempre aí. E, você tem passado no dia a dia, eu falo assim, o que alimenta a pesquisa na universidade pública é o que o clínico, é a dificuldade que o clínico tem. Então, a gente tenta não pesquisar para pesquisador, sabe? A gente quer pesquisar para o clínico. Então, assim, eu deixo muito aberto para coisas que você passa no dia a dia, que você observa, passa a bola pra gente, fala, tô observando tal coisa, que de repente a gente consegue fazer algo aqui para alimentar de alguma informação nova que vai ajudar o clínico aí, que tem a mesma dificuldade que a gente tem. Ah, legal, vou mandar um monte. Pode mandar. Então, porque a gente só tem, ser dentista não é fácil, a gente só tem dificuldades no dia a dia. E são muitas. Manda aí que a gente conseguir testar, a gente testa. Valeu, Maria Paula, muito bom, viu? Valeu, pessoal. E um abraço e bom final. E o odonto, o pessoal falando do odonto com cerveja, eu ia comentar aqui com os meus seguidores. Fala aí, Bruno, o que vai ser amanhã? Amanhã vai ser da hora o odonto com cerveja. O Paulo Vinícius e o Renato Mioto eles estão nos Estados Unidos, então eles vão gravar de lá e eu vou estar de cá. Então a gente vai fazer uma conferência para falar de sensibilidade pós-clareamento dental. Como evitar e depois que já tem o que fazer. É legal, né? Não perde. Amanhã, 9 horas da noite, tá? O Odonto Cerveja amanhã. Horário um pouquinho diferente, normalmente às 8. Mas amanhã vai ser às 9. Espero vocês. Vamos trocar uma ideia legal aí. Beleza. Todo mundo convidado. Então, valeu, tchau. Valeu, beijo pra todo tchau. mundo. Valeu, Bruno, obrigada. Valeu.